O portal Xanxerê Online entrevista o médico Dr. Jorge Vanderlei Strzewiuk, médico do trabalho. Tudo bem, doutor Jorge? Tudo bem, Paulo. Seja bem-vindo. Quantos anos de profissão, doutor? De medicina do trabalho, 28 anos. E de medicina, 33. Como é que iniciou o trabalho ligado à medicina, doutor? Eu fiz uma especialidade em 1989, por necessidade de mercado, né? As empresas estavam necessitando de mercado, e eu fiz uma especialidade em 1989, e desde então eu venho exclusivamente praticando esse tipo de medicina. O senhor poderia dizer que a medicina do trabalho teve início com a Revolução Industrial, ou seja, com o advento das máquinas? A medicina do trabalho passa a ser uma especialidade médica por decisão política e não da própria medicina. A maioria das especialidades médicas surgem por necessidade médica, e a medicina do trabalho ela surge por uma decisão política ligada ao trabalho. Então, houve novas legislações a partir da Revolução Industrial, do início do século XX, e essas legislações foram crescendo, que até a fundação da Organização Internacional do Trabalho determinou uma série de recomendações para os países membros em saúde e segurança do trabalho. O Brasil, como signatário, no ano de 1978, criou as normas regulamentadoras, e decorrente disso era necessário ter profissionais que executassem essas atividades, tanto médico do trabalho como engenheiro de segurança. Qual o papel do médico do trabalho junto às empresas? É buscar soluções, é dirimir conflitos? O princípio básico da medicina do trabalho é prevenção à doença e promoção da saúde. Nós prevenimos o agravo do trabalho dependendo do risco que o trabalhador está exposto. Então, existe um controle médico de saúde ocupacional, que a gente faz os exames médicos de admissão, periódicos, de emissão, onde você vai localizar doenças e agravos à saúde com base aos riscos que estão expostos. E esse monitoramento é um monitoramento preventivo, antecipar a doença para evitar o agravo crônico, né, a consequência crônica, e principalmente a morte do trabalhador causado pelo trabalho. Uma coisa interessante é assim, o trabalhador morre pela coisa que ele mais se dedica, que é o trabalho. Então, a prevenção é a nossa alavanca de trabalho, né? A gente faz as atividades. Claro que depois que ocorre o agravo, ocorre a lesão, a gente tenta diminuir a sequela, entende? Por controle médico, por acompanhamento médico, né? Doutor Jorge, o senhor tem uma experiência longa. O que é mais difícil é convencer o empresariado que o médico é necessário, que o médico está ali para as soluções, ou convencer o empregado a usar os EPIs, porque pode a ele causar uma doença? Na verdade, essa dicotomia entre empresa e empregado, nós ficamos no meio, né? Então, assim, tanto o empresário deve entender que o investimento em saúde e segurança do trabalho não é um custo. E o trabalhador deve entender também que a proteção à sua saúde, tanto da forma coletiva como individual, é que mantém ele ativo no mercado de trabalho. Então, assim, é uma correlação de capital e trabalho, sem sombra de dúvida. Porém, essa correlação ela tem que existir pacificamente. Quais as doenças mais acometidas que vêm no seu consultório referente à relação do trabalho? As principais doenças são do sistema osteomuscular. Dores nas costas, dores nos ombros, dor de punho, excesso de movimento repetido, excesso de peso excessivo. As pessoas começam, principalmente aqui na nossa região, as pessoas começam a trabalhar muito cedo.
mesmo vindo da zona rural, porque nós somos um padrão de minifúndios, né? De famílias grandes, e as pessoas vêm da origem. Então, a grande maioria dos trabalhadores que estão hoje na faixa de 40, 50 anos, eles estão já com o seu sistema osteomuscular bastante agravado, tanto pelo trabalho como pelo próprio envelhecimento. Quanto é importante um médico do trabalho junto à empresa? A empresa deve entender que é uma obrigação legal. Mesmo que não concorde, existe uma legislação, existe um monitoramento no Ministério do Trabalho e existe uma necessidade de evitar que o trabalhador adoeça. Você sabe, como advogado, né, Paulo, que o dano decorre indenizações. Então, assim, quanto menos dano à saúde do trabalhador, menos custo futuro vai ter a empresa. E o trabalhador é uma pessoa que deve voltar à sua casa da mesma forma que saiu, né? Ele deve voltar à sua casa saudável, né? Para gerir a sua família, conviver com seus filhos, ter uma vida mais saudável possível. No caso prático, doutor, a responsabilidade do contratado ao contratar uma empresa terceirizada para fazer um serviço ou outro. Aí, no caso, o médico verificando isso, analisando isso, a responsabilidade no caso da empresa. Nessas novas ondas agora de mudança de legislação, a terceirização vai ser um nó que nós vamos ter que desatar, porque a terceirização do serviço não terceiriza a responsabilidade e não terceiriza o risco. O risco continua existindo. Então, a empresa contratante deve ter obrigação de proteger o contratado no seu parque industrial. Então, o contratado deve conhecer o risco ao qual está exposto, né? Então, essa relação ela deve ser a nível contratual, ela deve ser a nível de acordo coletivo de trabalho. Vejo que, a partir de agora, tanto as entidades patronais como de trabalhadores devem sentar e dissecar esses novos tempos da legislação trabalhista, que ainda nós não temos experiência suficiente. Todo serviço terceirizado decorre responsabilidade, porque o terceiro está dentro do parque industrial. E a responsabilidade é do gestor do parque industrial. Então, o contratante, ele tem responsabilidade sobre o dano. Doutor Jorge, para terminar, gostaria que o senhor colocasse a sua empresa, o seu trabalho, a favor da medicina do trabalho, principalmente a população de Xanxerê. Olha, eu estou trabalhando aqui em Xanxerê desde 89, pratico medicina do trabalho há muitos anos, tenho agora uma especialidade em perícia médica, tenho formação em saúde pública, tenho formação em ergonomia, e todo dia a gente continua estudando. Eu estou todo dia aprendendo. Eu agora, fim de outubro, vou fazer um congresso brasileiro de medicina do trabalho. Então, a gente precisa estar se reciclando, e o importante que eu vejo assim, é que o trabalhador tem que conhecer o processo operacional. Tem que ser treinado, tem que saber o risco, conhecer o risco. Conhecendo o risco, ele sabe que ele não pode subir num prédio, que ele não pode botar a mão numa máquina, que ele tem que desligar uma máquina antes de colocar a mão numa zona de polia, de corte. Enfim, o trabalhador, conhecendo o sistema operacional, né, ele diminui o risco à sua saúde. Existe, sim, acidente zero. Existem empresas, por exemplo, aqui na cidade, que eu não vejo acidentados. Era a grande pergunta que eu ia fazer. Existe o zero? Existe. Eu tenho empresas aqui na cidade que eu atendo, que a gente tem um quadro de funcionários estável. Sem muita admissão, sem muita demissão, o quadro vai conhecendo o sistema operacional, vai conhecendo a produção, enfim, ele sabe onde é que está o risco. Então, assim, a repetição faz com que a pessoa aprenda, né? E o trabalhador, ele tem hoje informações, a democratização da informação nos traz, assim, o conhecimento médico, o conhecimento de engenharia pelo próprio trabalhador. Entende? Então, assim, o que a gente tem que respeitar, né, é essa relação de trabalho e empresa. E essa dicotomia, ela tem que ser uma convivência saudável, né?
Então, eu vejo aqui em Xanxerê algumas empresas crescendo, eu vejo algumas empresas com uma velocidade de crescimento muito grande, né? E nós estamos aqui estabelecidos, fornecendo serviços na área de segurança e saúde do trabalho, em perícia médica, para diversas empresas que a gente tem de clientes há muitos anos. A maioria dos nossos clientes, Paulinho, são mais de 20 anos, né? São uma relação bastante uma simbiose positiva, né? E uma coisa que a gente vem ajudando e colaborando para que o trabalhador esteja saudável, né? A gente tem um fundo filosófico nisso, né? Que a gente não discursa muito, mas trabalha mais, né? Queria agradecer, então, ao Portal Xanxerê, doutor Jorge, né, essa entrevista. Obrigado, Paulinho, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição.